Boa noite, então, para todos. Sejam muito bem-vindos a mais um momento de estudo aqui pelo canal do Ney Paulo de Tarso. Boa noite para os que estão aqui presentes também, nos dois planos da vida, para aqueles que nos acompanham aí de seus lares. Que Jesus envolva a todos nós na sua luz e na sua paz, a fim de que o estudo nos seja muito proveitoso. Nós estamos atualmente analisando uma passagem da Epístola de Paulo aos Efésios, a comunidade lá em Éfeso, e o trecho se encontra no capítulo 6 dessa epístola, mais especificamente do versículo 10 em diante até o versículo 17. Nós já estudamos os versículos 10, 11 e 12, que foi o último versículo que nós analisamos na semana passada, e hoje nós vamos para o verso de número 13. Eu vou ler novamente o 12 para a gente relembrar. Foi um versículo um pouco mais amplo, com muitos termos ali interessantes, que a gente foi trabalhando a partir do próprio grego para podermos entender melhor o seu conceito, que está por trás ali, a dimensão dos temas que estão sendo tratados. Então, vou recapitular isso um pouco e aí a gente avança para o versículo de hoje. Então, aqui está escrito: porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então, esse é o versículo que nós estudamos semana passada. O versículo de hoje já: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e, havendo feito tudo, ficar firmes. Então, para a gente recapitular um pouquinho o que nós trabalhamos na semana passada, foram muitos conceitos ali. Quem gostaria de trazer algum ponto que ficou em aberto, ou uma síntese dos temas que foram trabalhados? Para a gente reconectar-se aqui com a passagem. Chama muita atenção o principado e o potestades, né? O principado como o início, o princípio. Isso. O sentimento, né? Isso. A origem. Então, perdão, pode falar. Não, e o potestades é o poder que eu confiro àquilo que chega até mim, né? Que me acomete. Eu posso escolher, realmente, não dar o valor que ele pode influenciar. Né? O valor prejuízo. Me marcou muito. Sim. Então, a gente trabalhou, respectivamente, essas palavrinhas, duas das quais aqui o Marcos já citou. Então, principados, potestades, a gente também trabalhou príncipes das trevas, passamos mais rapidamente aqui por hostes espirituais da maldade e, finalmente, comentamos lá, já no finalzinho do estudo, os lugares celestiais. Trabalhando essas duas primeiras, que o Marco recordou, então, os principados, uma palavrinha no grego, arque, no plural aqui, arcas, que trata do princípio das coisas, o início das coisas. Aliás, esse era um tema da filosofia, principalmente a filosofia pré-socrática, eles se debruçavam sobre arque, ou seja, o princípio das coisas, nessa busca pela verdade. Aí vem Sócrates, que faz um divisor de águas na filosofia, voltando essa pesquisa filosófica para a criatura, como me fazer melhor nesse processo de busca pela verdade. Então, o arque é algo presente ali na filosofia, que trata dessa coisa dos princípios. E aí, do ponto de vista espiritual, não há como falar de princípios. Então, o princípio das nossas quedas, por exemplo, assim como o princípio da nossa redenção. Onde que começa a nossa redenção? Onde que começa a construção de uma virtude? Da mesma forma, onde se inicia uma queda moral de um espírito? A gente vai sempre remontar à causa de todas as coisas dentro do ser. A causa primária de todas as coisas é o próprio Criador. Mas em nós, o princípio fundamental, o início, o que define o fundamento, o manancial do nosso destino, é sempre o sentimento,
que por sua vez, né, nessa escadinha sobre a qual nós falamos tantas vezes aqui, no Pensamento e Vida, em outros estudos, nós temos a cadeia do ser, um efeito em cascata. Então, o sentimento é esse arcabouço de onde o pensamento vai beber. Digamos que o pensamento é o rio do sentimento um pouco mais à frente. Se o sentimento é manancial, o pensamento é o regato já um pouco mais à frente. Por sua vez, o pensamento é o grande gerador de quaisquer atos ou palavras que venhamos a realizar e pronunciar. Tudo, antes de existir no mundo concreto, existiu no pensamento de algum ser. Tudo que há no universo, antes de vir a ser, no mundo concreto, existiu primeiro no pensamento de algum ser, seja do Criador por excelência, seja dos co-criadores em plano menor ou em plano maior. E aí, a partir disso, dos atos e das palavras, que no tempo consolidam hábitos, nós temos a definição do destino da criatura. De modo que a gente volta sempre ao manancial do sentimento. Então, nós falamos muito disso. A luta primordial de cada um de nós é por renovar, por purificar o manancial. Como nos diziam lá os sábios provérbios antigos, centenas de anos antes de Jesus. Acima de tudo, acima de todas as coisas, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Guarda o teu sentimento. Que é a mesma simbologia que o Cristo vai nos trazer na grande cena da lavagem dos pés. Senhor, lava-me todo o corpo, então, diz Pedro. Não, basta lavar os pés. Renovado o manancial, estará renovada a vida. Eu fiz até uma reflexão domingo agora, lá em Jardinópolis, na feira do livro lá, de um dos trechos do Emmanuel que eu mais gosto, inclusive foi o que o Gustavo comentou aqui, né? A palestra dele no encontro, Formação da Mentalidade Cristã. E ali é muito interessante porque é o primeiro livro do Emmanuel, o livro se chama Emmanuel, veio antes, inclusive, do A Caminho da Luz, o primeiro livro dele, de 1937. E o Emmanuel, nesse... É um texto bem curto ali, é um subitem de um capítulo, ele como que apresenta o programa de todo o trabalho dele, ao longo de todos os anos que depois ele viria a trabalhar junto de Chico Xavier. E ele falou, olha, essencialmente o nosso trabalho consiste em formar uma mentalidade cristã. Em outras palavras, nosso trabalho mais primordial é renovar a base, a arquê dos seres. Indivíduos, para que assim tenhamos uma coletividade que pense cristamente, que pense espiritualmente, em oposição ao modus operandi ainda vigente. Então, isso é arcas. Então, a luta contra os principados, os princípios ainda viciosos em nós. Depois a gente passou a exousia, ou exousias. Diga, Marina. Arthur, então, nesse sentido, é por isso que ele fala que a gente não vai lutar contra a carne e o sangue, que seriam material. Em que sentido ele está trazendo carne e sangue? Outras pessoas? A gente até passou mais rápido, né, por esse ponto no estudo passado, porque a gente comentou que meio que estudamos isso lá na passagem que a gente estava analisando de João, primeira epístola de João, capítulo 4, versículos 1 a 6, a gente falou muito ali da carne, da matéria, da nossa relação com a matéria. Então aqui, carne e sangue remete-nos um pouco àquilo. Paulo está dizendo, olha, a grande luta não é contra a matéria em si, que não é o problema. Não é o fato de estar encarnado que diretamente, digamos assim, ou que inevitavelmente nos leva à queda. Hoje mesmo, eu e a Flávia estamos estudando lá no Evangelho no Lar, abrimos o Livro dos Espíritos, o ensaio que Kardec faz sobre o móvel das ações humanas. Questão 882, se não me falha a memória. E é muito interessante, né, o ensaio que Kardec faz, e ele vem mostrando, então, como que não existe, pelo fato de estarmos na matéria, pelo fato de sermos tentados, não existe um fatalismo na queda moral, né?
no equívoco da criatura. Então, não é a matéria em si o problema, mas os princípios de uma relação equivocada com a matéria, de excessivo apego, de excessivo apreço ao prazer material ou ao que a matéria pode proporcionar, em detrimento do que é espiritual. Então, é nesse sentido que a gente trabalhou. Poderíamos ter outras interpretações aqui sobre carne, sangue, poderíamos também, mas fundamentalmente a gente analisou esse prisma, digamos assim, que a grande luta não é contra o corpo, contra a matéria em si, mas sim com relação aos nossos vícios associados à experiência material. A exousias, então, autoridade, poder delegado. Então, quando a tentação chega e eu cedo a ela, eu estou delegando a ela um poder de decisão maior sobre mim do que eu próprio. Eu digo a ela, você é mais forte que eu, toma o poder. E aí, a tentação me vence. Mesma coisa, paixão. Paixão é o desejo que recebe uma autoridade maior que a vontade. Dentro do gabinete da alma, a vontade é a gerência esclarecida e vigilante. Aí, quando o desejo recebe uma delegação de poder maior que a vontade, a gente entra nos processos das paixões, dos equívocos. Então, exousias, né? A gente falou, até mesmo outras pessoas. Então, o tirano chegava para os mártires, para o mártir e falava, eu sou mais poderoso que você, eu posso exterminar a sua vida. Então me tema, curve-se a mim. E o mártir falava, eu não te concedo, eu não te delego essa autoridade, porque dentro de mim, quem vai decidir o plano da consciência sou eu. E eu não renego ao Cristo, nem que a morte me seja apresentada como única saída. Então, ali, você tem o espírito verdadeiramente livre, que não delegou a autoridade, nem mesmo diante da morte e da ameaça. Então, é o grau de liberdade a buscar. Falamos, para a gente acelerar aqui um pouquinho, também do Cosmos Crátoras, ou do Cosmos Crátor, que significa poderes cósmicos, e ele ainda acrescenta aqui, das sombras, né? A tradução ficou príncipes das trevas deste século. Então, a palavra século não está propriamente no grego, mas ele, quando fala aqui de cosmos, né, ele faz uma interpretação, o tradutor, ele está tratando do mundo. Cosmos pode ser o universo também como um todo, né? Cosmos interno, cosmos externo. Cosmos significa universo ou mundo, aqui no nosso contexto mais específico. Então, Cosmos Crátoras, os poderes deste mundo de sombras, digamos assim, uma tradução mais literal, precisarão ser renovados. Então, a maneira pela qual o mundo está configurado hoje, quem são os poderes do mundo? Não os poderes reais, mas os poderes que vigoram no mundo. Quem tem influência, quem tem poder, quem tem prestígio, quem tem recursos, por exemplo, de armas para ameaçar. Esse indivíduo é que galga posições, que define certas regras, que molda a mente de muitos, né? O que tem prazer, o que tem muito recurso, que arrasta uma multidão com ele dentro dessa ideia de que aquilo é a meta da vida. Então, são os poderes desequilibrados que ainda vigoram no mundo de sombras, sobretudo de ignorância. Então, precisaremos mudar isso, começando pela mudança dentro do cosmos interno. Por que esses poderes ainda vigoram no mundo? Porque o que mais atrai multidões é o que diz respeito ao prazer desequilibrado, à cobiça, à ganância, à luxúria. Por que isso ainda move o mundo? Porque é o cosmos interno geral das criaturas. São as forças que estruturam ainda as criaturas internamente. Falamos também de pneumática, uma relação meio deturpada com a realidade espiritual, e depois falamos dos lugares celestiais, a própria Terra em si sendo um lugar celestial, mas sobretudo a consciência. Lugar sagrado dentro de nós que às vezes cedemos à sombra. Quando cometemos um crime, estamos cedendo o nosso lugar mais sagrado à sombra da culpa, à sombra do remorso, que é a nossa consciência. Então, em linhas gerais, foi isso, né? Um esforço aqui de sintetizar em alguns minutos muito, muito conteúdo que a gente trabalhou. Para não nos demorarmos demais aqui, ou mais alguma coisa, mais alguma dúvida? Tranquilo? Revisitem depois aí esses termos e esse estudo, né, para consolidarem. Mas hoje nós vamos, então, para o versículo de número 13. Portanto, tomai toda a armadura de Deus,
para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Quem gostaria de começar? Aqui, né, ele fala, tomai-vos da armadura de Deus. A gente já discutiu essa armadura de Deus, e no versículo anterior era revestivos da armadura de Deus, e agora ele pega o tomai. Então há sempre um movimento da criatura de adesão que é necessária a essa armadura que a gente viu lá, que era a proteção divina, né? Mas há necessidade da criatura aderir a essa proposta, parece. Isso é muito importante. Isso é muito... Beleza. Isso é muito importante. Quer acrescentar? Não, eu só ia falar isso, assim, que é muito importante esse detalhe observado pela Firo, porque nos 2 versículos nós temos os verbos no imperativo. E a gente sempre menciona isso aqui quando passamos por um verbo assim. Imperativo, no contexto do Evangelho, significa imperativo consciencial. Então, a criatura cuja consciência ainda não está tão esclarecida, talvez não reconhecerá, como muitas vezes não reconhecerá, um imperativo como esse. Mas a partir do momento em que a luz do Evangelho começa a alvorecer dentro de uma consciência, ela começa a descobrir uma série de outros deveres que ela sequer considerava antes. Quando a gente estuda dever no Pensamento e Vida, tem um conceito muito interessante do Emmanuel, que ele fala assim, que o dever é a região moral em que somos constantemente alertados pela consciência. Eu acho esse conceito do Emmanuel fantástico, porque o que ele me lembra? Vamos pensar assim, você tem um ambiente escuro. Você não vê, você não tem discernimento daquilo que está ao seu redor. Você acende uma vela. Quando você acende uma vela, você passa a ter um raio de visão dentro daquele ambiente escuro. Você começa a ver certas coisas que antes você não via dentro daquele ambiente. Mas o raio ainda é muito estreito. Aí você acende uma tocha. O raio, e naturalmente quando você tem ali uma fonte de luz, ela vai estar emitindo em todas as direções. Né? Você vai ter uma esfera, digamos assim, um espaço esférico que vai ser alcançado até um certo raio por aquela luminosidade. Então se expande um pouquinho mais. Se você acende uma luz, uma lâmpada, aquilo se acende ainda mais, se expande ainda mais esse raio de visão. Acho que essa metáfora traduz bem o que Emmanuel quer dizer. Quanto maior a luz acesa num ambiente, no caso aqui dentro de uma consciência, maior o raio de percepção, de discernimento dela, quanto forças, deveres, aspectos acerca de si própria. Então, a criatura que está mergulhada no materialismo, embora frequentando uma religião, mas a vida dela, o pensamento dela está nessas faixas de materialismo, ela sequer cogita que é dever dela estudar para melhorar-se todo dia. Que é dever dela estudar para fazer-se mais forte e lúcida diante das tentações. Ela não considera isso como dever. A partir do momento que ela começa a abrir-se um pouquinho para o estudo, para uma reflexão, ela começa a falar, puxa, ela começa a entender, puxa, isso aqui é um dever para mim. Estudar-me para fazer-me melhor, para fazer-me mais embasado, mais seguro nas minhas decisões, na minha análise da vida. E isso conecta-se perfeitamente com o que está sendo dito aqui por Paulo. Revestivos da armadura, ou, mais tarde, no de hoje, tomai a armadura. O que ele está falando? Vocês já receberam a luz do Cristo, e vocês sabem que agora é dever de vocês se precaverem contra as arremetidas da sombra. É dever de vocês conhecerem melhor o que vos está reservado e o que vos compete em termos de trabalho e realização. Para que não chegue depois a criatura aparentemente desinformada a lamentar-se no mundo espiritual de que não sabia disso, desses deveres. Então, uma consciência esclarecida, ela reconhece como um imperativo, como um dever, fazer-se melhor. Isso significa fazer-se também mais forte. E aí, um outro ponto que acho que a gente pode comentar aqui, antes já passo para a Van, você queria falar? Pulou daquela parte, né? Toda a armadura.
acho que vale também a gente frisar esse aspecto de toda a armadura. Mas diga lá. Era toda. Maravilha. É porque a gente não pega uma armadura e põe, não, só o capacete, porque a minha cabeça está protegida. E a gente fica desprotegido no restante. Não, vou proteger só aqui. Não, é toda a armadura. Tem que estar, mente, coração, a ação, a mão, tudo tem que estar protegido. Então, esse eu acho que é um ponto importante, assim. Como a Van nos trouxe, quando a gente fala toda a armadura, nós estamos falando de uma integralidade do ser. E é uma integralidade do ser, tanto no sentido dele como ser espiritual, então todas as suas potências, eu tenho que proteger os meus ouvidos, minha audição espiritual. Eu tenho que proteger o meu pensamento, eu tenho que proteger o meu coração. Enfim, mas também uma integralidade na forma de se expressar do ser. Então, eu preciso estar assim vestido, assim preparado para o bom combate, não só no dia da reunião mediúnica, não só no dia da tarefa de assistência. Eu preciso estar assim vestido para o combate, para o bom combate, todos os dias quando retorno ao corpo físico. Eu preciso tomar toda a armadura, protegendo-me integralmente, mas preparando para estar protegido em todos os ambientes e experiências pelas quais eu passo. Ou seja, no Evangelho não dá mais para tentar manter, isso só se mantém ao custo de muita energia, de muito consumo de si mesmo, não dá mais para manter uma vida dividida, uma vida parcialmente comprometida com o Evangelho. Não, nesse aspecto da minha vida eu estou comprometido com o Evangelho, mas nesse outro aqui ainda não. Não dá para falar assim, não, esse viciozinho aqui ainda eu vou guardar um pouco. Agora esse outro aqui eu já quero trabalhar. Tá bom que uma coisa é o processo por vencer aquele, mas tem que estar já firmado em você a ideia de que este também eu preciso vencer. A sombra, como a gente vê anteriormente, é a sombra. Isso. E ela vai aonde você está menosprezando. O que é o grande símbolo do calcanhar de Aquiles? Onde o Aquiles não tinha armadura. E claro, né? Lembrando na história da mitologia, que ele havia sido mergulhado de cabeça para baixo, enquanto bebê pela sua mãe, numas águas lá que lhe davam a imortalidade. E a única parte que ficou de fora do banho eram os calcanhares, porque a mãe estava segurando por ali. Então, por isso os calcanhares eram a fragilidade. Mas claro que isso é uma simbologia a denotar, às vezes, um aspecto desprezível de nós, assim, essa coisa é de menos, né? O calcanhar, ali é uma parte menos importante. Quem que vai pensar em atirar no calcanhar, não é? Então, aquela coisinha que você acha que, às vezes, essa parte não é tão importante, não é tão crítica. E é exatamente ali onde está a porta de entrada das flechas. A gente viu essa expressão. Não sei se foi aqui já que a gente viu as flechas do maligno, ou é mais para frente que a gente vai ver aqui. Aqui depois astutas ciladas, né? Tem um outro momento no Evangelho que Paulo fala as flechas, os dardos do maligno. Então, o calcanhar de Aquiles é a representação daquela parte nossa que está desprotegida. Porque não é olhada, porque a gente considera que ela não é tão importante, não é tão essencial. Não, só esse viciozinho aqui, deixa eu guardar. Mas já diz a sabedoria também que ninguém tropeça em montanha. Ninguém tropeça em montanha. Tropeça na pedrinha. É ali que está, ponto. Então, a partir do momento que você entende o seu compromisso de melhoria, não dá mais para ter uma vida dividida. Uma personalidade dividida. Aqui eu sou cristão, aqui eu não sou. Dentro de mim, nesse quesito eu sou cristão, nesse outro eu ainda estou acomodado com as sombras. Claro que as muitas coisas a mudarem em nós pedirão processo e tempos diferentes, mas é preciso que esteja muito bem formado em mim um compromisso de vencer todos esses aspectos que eu já consigo identificar como falhos. Porque senão, a brecha que eu dou para um aqui, daqui a pouco ela está contaminando o meu compromisso com outra tarefa, com outra frente de ação. Mas naquela outra lá você está aliviando um pouquinho, por que você não alivia um pouquinho nessa também?
E daqui a pouco, em todas as frentes de atuação, eu estou, digamos assim, acomodando, me aliviando, né? Por causa de um pontozinho que eu deixei em aberto. Então, por isso Paulo fala também, um pouco de fermento leveda a massa toda. A gente pode pensar isso no sentido positivo, mas o contexto que ele traz ali é mais no sentido negativo. Cuidado, um pouquinho de fermento, uma coisinha que você deixa de mágoa, por exemplo, no coração, pode fermentar todo uma queda, um desvio moral. Um pouquinho de luxúria, um pouquinho de desequilíbrio no âmbito dos prazeres que você ainda mantém, pode representar toda uma desestruturação, por exemplo, na sua vida pessoal, na sua vida familiar, a partir de um pouquinho de fermento que levedou a massa toda. Então, o todo aqui traz esse ideia. E o desequilíbrio ainda é parte da nossa vida, né? É parte do processo que a gente está. E eu acho que o cristianismo ele vai te dar essa volta ao equilíbrio. Como andar, né? Se você não se desequilibrar, você não sai do lugar. E na vida, nesse processo que a gente está, ainda tem o desequilíbrio, faz parte. Né? Mas a gente não está realmente envolvido no cristianismo, a gente não sabe voltar esse equilíbrio. Demora demais. E aí você se abre a todo esse processo. É isso que eu acho que ele vai dizer na sequência, quando ele vai falar para que possais resistir no dia mal. Porque esse dia mal, parece que ele afirma que o dia mal vai ter. Vai fazer parte da trajetória. Então, para que você possa passar por isso da melhor maneira possível, tem que estar revestido dessa proteção divina. E isso que o Roberto trouxe é interessante, né? Porque a gente pode pensar em alguns exemplos assim, mais pragmáticos ou práticos aqui para nós. Vamos pensar no lavrador, que está cuidando lá do terreno, e tem lá uma erva daninha que tem um poder muito grande de alastrar-se. Você vê um pedacinho do negócio surgindo, você não vai ficar deixando aquilo ali ganhar força, você não vai dar tempo de deixar aquilo lidar com mais recursos para se alastrar e depois ser um trabalho imensamente mais difícil. Começou a surgir, você atua. É a mesma coisa pensar numa construção, uma casa. Você viu lá, surgiu cupim numa parte, você não vai deixar daqui 10 dias, daqui 15 dias eu trato desses cupins. Daqui a pouco o cupim alastrou na porta inteira, no móvel inteiro, você perdeu a peça. Então, viu o ponto falho, digamos assim, viu a questão que precisa ser tratada, isola aquilo, foca naquilo, dedica atenção àquilo, né? Pede um amparo do alto, ora, porque você precisa proteger cada brecha, cada fenda, cada espaço, cada calcanhar de Aquiles precisa ser identificado para que não venhamos a dar margem para a atuação da sombra por conta de uma coisa que aparentemente é insignificante, como um calcanhar, mas que foi razão ali da queda de Aquiles. Então, o simbolismo aí da mitologia nos auxilia muito nesse sentido. Que é o que Jesus fala no Evangelho, com outras palavras, na verdade, de maneira muito similar, né? Quem lembra? A gente estudou isso aqui. Sacudi o pó de vossas sandálias. O que está sendo trabalhado aí? Tirar qualquer coisinha que comece a sujar. Sandálias ali, fazendo uma referência, portanto, aos pés, a base da vida, sentimento. Qualquer pó que se acumule nas bases da vida, Jesus orienta, sacudi o pó de vossas sandálias o mais breve possível para seguir adiante. O pó ali, elemento material. Então, qualquer coisa que nos aferre por demais ao que é material, se isso estiver envolvendo o nosso sentimento, isso pode nos levar a grandes quedas. Então, por exemplo, o melindre. Por que o melindre é o pó na sandália? Porque o melindre é um excessivo apego à sua personalidade no mundo. Se alguém arranha essa imagem de você, você se fere. Então, é um apego a uma visão, a uma coisa material, né, associada à matéria, a ilusão da matéria a qual você apegou-se. Se você guarda o melindre na fonte do coração, nas bases da vida, você é uma tomada fácil para o desvio. Quantos e quantos médiuns
não se perdem exatamente pelo pó do melindre guardado os pés nas sandálias da mediunidade. Muitos médicos. O dialogador lá, o coordenador da reunião, pediu a mensagem psicográfica para fazer uma análise ali no grupo. Não, imagina, vai fazer análise da minha mensagem. Não, o coordenador pontuou uma coisa ali para que o médium e tal pense um pouquinho, reflita. Que isso? Duvidou da minha... Aí o médium vai acumulando isso, e a espiritualidade fala, tá vendo? Ninguém reconhece o seu poder. A espiritualidade sombria, né? Tá vendo? Ninguém vê o tamanho da sua tarefa. Ninguém reconhece a grandeza do seu esforço, do seu trabalho. E começa. Daqui a pouco ele afasta de todo mundo, quer saber mais do coordenador, quer saber do grupo, começa a fazer as coisas sozinho em casa. Daqui a pouco já está lançando livros sem nenhum crivo. Daqui a pouco já está completamente fascinado. Muitos casos assim. Então, é o cuidado de proteger toda a instrumentalidade, todo o nosso ser. Tirar o pó das sandálias é a maneira que o Cristo tem de trazer a mesma ideia do calcanhar de Aquiles lá da mitologia grega. Tomai toda a armadura de Deus. Então, vai ter uma parte, isso que é o que Paulo vai desdobrar mais à frente, como nós veremos, vai ter uma parte da armadura para proteger a cabeça, uma parte da armadura para proteger o peito, vai ter uma parte da armadura para proteger aqui a cintura, uma parte da armadura para proteger os pés. Então, cada parte do nosso ser, digamos, cada potência do nosso ser tem um elemento mais específico que ajuda a proteger aquela parte. Então, como é que eu protejo a minha mente? Sobretudo, pensamento. Como é que eu protejo o pensamento? Estudo e oração. Como é que eu protejo o sentimento? Trabalho e serviço no bem. Então, são as muitas peças da armadura, cada uma destinada a proteger uma parte. Diga, Fer. Não, eu estava lembrando que a gente estava estudando lá a carta de Paulo, né? E aí a gente reviu ali Atos dos Apóstolos e tal. E Paulo, quando tinha ido pregar lá em Atenas, ele, vamos dizer, voltou meio magoado. Também a gente vai até ver isso lá na descrição do Paulo Estevam, né? Ele ainda havia um pouco, acho, daquele orgulho dele, né, ali. E ele volta todo magoado. E aí depois, aqui no... Estava vendo a passagem de novo aqui no próprio Atos dos Apóstolos, numa situação posterior, então, né? Acho que ele já... E pelo que ele descreve ali no Paulo Estevam, depois ele tem uma conversa ali com o Timóteo, ele fala, não, eu vou trabalhar, não vou trabalhar, ele vai para o trabalho, né? Ele vai para a cidade, ele vai para o trabalho, né? E aí, mais para frente, no texto bíblico aqui, aparece assim, mas como eles contradissessem, uma outra situação que ele também tinha ido, acho, pregar alguma coisa, mas como eles contradissessem e blasfemassem, sacudindo então suas vestes, então eu acho que ele já tinha aprendido com Atenas, que não valia a pena carregar aquele sentimento ruim com ele, né? Sacudindo então suas vestes, ele disse, o vosso sangue seja sobre vossa cabeça, eu estou limpo desde agora e eu vou então para os gentios, né? Isso. Então é esse movimento da criatura. Exatamente. Ali, muito provavelmente está descrevendo ele no contato lá com o pessoal em Corinto, né? Porque ele sai de Atenas, vai para Corinto, e aí os seus irmãos de raça, mais uma vez, não o compreenderam, na sua maioria. E, na verdade, ele já estava nesse trabalho também junto aos gentios, né? Por isso estava até em Atenas, em Corinto, mas ele, então, se libera, digamos, né? Olha, o trabalho foi feito, a mensagem foi semeada, mas eu não posso guardar comigo qualquer aspecto de ressentimento, pela ingratidão, pela indiferença, pela dureza, ou pelo fechamento com que a mensagem foi recebida. Vamos seguir semeando, sem nos prendermos excessivamente a esses resultados, porque isso seria contaminar as bases do nosso trabalho. Que é aquele caso do Chico, né, quando a pessoa lá do cachorrinho, né, foi tentar ajudar lá, sacrificou o cachorrinho que estava doente, e o Chico ficou extremamente magoado com aquilo. E o Emmanuel um dia chega e fala, então, Chico, não está dando, nós não estamos conseguindo manter a sintonia com você. É preciso uma sintonia muito profunda para receber obras daquela magnitude, né? Você precisa remover o pó das sandálias.
digamos assim, né? Você precisa remover isso aí do coração. E aí orienta ele, né? O que eu faço? Faça algo que ela deseja muito, né? Dê algo de bom para ela, tá? E o Chico compra a máquina lá para a pessoa o abraça no clima ali de tanta gratidão profunda que aquilo acaba por dissipar quaisquer ressentimentos, né? Então, esse é o processo de estarmos sempre atentos a quais são os nossos pontos de fragilidade. Se eu estou com algum ressentimento, tem ali um ponto de fragilidade na armadura. Se eu estou com alguma tentação ali, ocupando diretamente o meu pensamento, eu estou ali com alguma falha na minha armadura. Estou com um ponto frágil na armadura que precisa de atenção. Se eu estou com algum princípio ali nascendo de preguiça, de desânimo, eu estou ali com um ponto frágil na minha armadura. Então, é esse estudo diário para ver qual parte do meu ser que não foi coberta com a armadura, qual parte está em aberto. É uma mágoa, é um ressentimento, é uma tentação que está ali, uma ideia fixa, é um monoideísmo que está ali, é um princípio de acomodação, é um princípio de vício que eu estou sentindo me impelindo ali a um determinado ato equivocado. Ali eu tenho brechas na armadura que eu preciso corrigir, que eu preciso tapar. Um ponto morto que eu preciso trazer de volta à vida, né? Sem o estudo, a gente muitas vezes acha que isso é normal. Exato. Que é a questão do dever que a gente trouxe aqui. Eu não vejo isso como algo a ser mudado. Urgentemente. É a luz do discernimento que vem do estudo que me faz ter essa compreensão. Bom, avançando aqui então, para que possais resistir no dia mau. O verbo que está aqui, traduzido como resistir, no inglês, a tradução do verbo grego seria to stand, que seria literalmente ficar em pé, permanecer, to stand. To stand up, também de elevar, de ajudar a outra a permanecer de pé. Então, resistir nesse sentido, né, de resiliência, de capacidade de receber o choque, de receber o dia mau com seus desafios, sem que ele nos desestruture. De receber a pedrada, a flechada e, de fato, servir-se da armadura para absorver o choque e prosseguir no bom combate, na caminhada, na jornada a ser empreendida. Então, nós estamos fundamentalmente falando aqui de resiliência, de fortaleza, até no sentido de imunização espiritual, sabe? Da mesma forma que a gente pode pensar numa enfermidade, quando eu me imunizo, tomo a vacina para uma coisa, quando eu me preparo até fisicamente ali para ter contato com uma coisa sem que aquilo me prejudique. Então, uma imunização, uma preparação. Essa comparação, eu achei ela muito interessante, porque quando a gente vê a proteção divina, a gente vê justamente esse processo, né, de você passar ali pela dificuldade e sair mais fortalecido. Quando você toma lá a vacina aí para os médicos, né, é o vírus ali, de certa forma, que você está colocando em você, né? Sim, o vírus em geral, né? O vírus enfraquecido, que vai acionar o seu sistema imunológico, que por sua vez vai então estabelecer a resistência àquele determinado vírus, àquele patógeno. Um pouco do que a gente falou lá dos processos de fortalecimento de Deus, né? Então, ele permite uma dor menor para que uma resistência maior se produza. Então, o Timotinho esse dia foi tomar vacina lá, tomou, deu aquela febrezinha, fica aquela dorzinha e tal, mas no outro dia passa, e aí ele já, fica aquela coisinha meio choroso, né? Então, assim, é uma dor menor que evita ou que cria resistência para dores maiores. Cria uma resiliência nesse sentido. Mesmo espiritualmente é a mesma coisa. Muitas experiências que nós vivemos são como que vacinas espirituais para desafios muito maiores que virão. Se eu não tomei a vacina aqui, se eu não aproveitei a ocasião antes, chega a mais difícil e vem com tudo, né? Aí pá, destrói, vai na base, põe no chão. Por quê? Eu não fui aproveitando as tantas
experiências preparatórias que me foram concedidas. Deus nunca dá a experiência mais difícil sem ter dado o recurso preparatório antes. Agora, se você não aproveitou, ainda assim vem a mais difícil, que aí também é para você ver, refletir sobre a ocasião não aproveitada de aprendizado. O estudo que eu li, seu e tal, você falou da resiliência, citou dos materiais também, mas mais no sentido de tenacidade, não de dureza propriamente. Sim. Às vezes a gente se confunde, né? Não é inflexibilidade. Flexibilidade, tenacidade. Assim. Aliás, muitas vezes a própria flexibilidade assim, é mais resistente do que a dureza. Exatamente. Aliás, isso é uma coisa que a gente estuda muito no âmbito da engenharia, tanto na engenharia mecânica, a Flávia, engenheira de materiais, estudou isso até mais. Mas eu lembro muito, né, na parte de engenharia, a gente estuda essas duas propriedades dos materiais. Então, você tem resiliência e você tem, por exemplo, tenacidade. Então, você tem materiais, por exemplo, que são extremamente duros. Extremamente duros. Por exemplo, determinadas configurações ali de aço. Tem muitos tipos de aço, né? E quanto mais carbono você tem no aço, mais duro é o aço, mas menos resistente é o aço. Resiliente. Então, quanto menos carbono você tem no aço, mais ele é dúctil, que a gente fala. Então, ele resiste melhor a determinados tipos de impacto. Então, na resiliência, o material ele consegue absorver o impacto, até com uma certa deformação ali, consegue, digamos, dar vazão àquela energia sem quebrar. Agora, você tem materiais que são extremamente duros, mas se você dá uma pancada nele, ele quebra. Que a gente chama de fratura frágil, né? Porque ele não tem essa capacidade, essa tenacidade de absorver o impacto sem quebrar. Então, são propriedades diferentes. A resiliência, ela trata muito disso, a capacidade de receber o impacto sem que aquilo te desestruture excessivamente. Trazendo para nós muito importante. Exatamente. Pensa muitas vezes nessa dureza. Dureza, tal. Como se ser forte fosse ser duro. Sim. Inflexível, né? Irredutível. A convicção assim fechada. Não é abrir mão de valores morais, mas é saber adaptar-se, né, às circunstâncias. O pessoal usa muito também a simbologia do bambu, na tradição espiritual do Oriente, principalmente, no Tao Te Ching e outros livros que tratam das leis divinas observadas na natureza. Eles vão trazer, por exemplo, esse exemplo do bambu, que ele tem aquela flexibilidade, mas extremamente difícil de arrancar o bambu. Tem o vento que for, o bambu não arranca. Agora, o carvalho grandão lá, né, aquele troncão, muitas vezes você vai ver aquelas árvores grandonas que vão cair na ventania. Aquela coisa que parece tão forte, tal, assim, tão dura, mas ela não tem uma certa flexibilidade que acaba ajudando no momento de ventania muito intensa, né? Lembrando que a flexibilidade aqui não é uma conveniência de valores morais. Na questão do valor moral, o espírito é firme. Mas é uma adaptabilidade para entender as possibilidades, novos meios, novos caminhos, visando atender o que é preciso. É um pouco do Pedro antes, né? Sim, Pedro era durão. Depois ele se tornou resiliente. Bom exemplo, Fer. Antes ele era o duro, mas um duro que quebrava muito facilmente. Vide a negação, né? Depois ele se tornou resiliente. Então, aquele que dobra, mas não quebra. Absorve o impacto. Não, acho que era alguém que entrou aqui. Alguém saiu e entrou. Ou, não sei se tinha alguém levantado e deslevantou, né? Então, diga. Desculpa, não fui eu quando você estava falando justamente sobre essa parte de quando nós não estamos preparados para os grandes choques da vida, né?
nós não soubemos construir quando as menores dores estão acontecendo, nós nos desesperamos, nós não soubemos nos conduzir ao longo da nossa existência, quando vem a tempestade maior, complica. Aí eu estou associando com o capítulo 18 do Evangelho, né? Muitos os chamados e poucos escolhidos, a segunda metade dessa citação, que ele fala, quando a chuva caiu, os rios transbordaram e os ventos sopraram, e vieram a açoitar, ela foi derribada, grande foi a sua ruína. É a construção da casa sobre areia. Né? Então, quando nós só construímos a nossa existência nessas futilidades, nessas coisas, nas nossas paixões, em todo esse contexto que nós estamos estudando, da forma material mesmo, como nós conhecemos muito bem, sabemos fazer muito bem, nós estamos construindo literalmente a nossa existência numa base de areia movediça, né? Então, quando as situações piores acontecem, nós não temos nenhuma estrutura para aguentar. Então, é bom que se pense realmente em cada detalhe, tudo isso que foi abordado nesse capítulo, por exemplo, nessa perícope, nós construímos realmente a nossa existência das bases sólidas de construir sobre a rocha, as bases sólidas do Evangelho de Jesus, né? Exatamente, querida. E muito bom isso que você trouxe, de pensar em cada detalhe, então, em cada elemento dessa construção. Porque, às vezes, você tem uma construção que está quase toda edificada com bons materiais, mas tem um material ali que está falho. Tem um tijolo, tem um pilar que está falho, e que, se ele falhar, ele pode comprometer toda a construção. Que é o que nós falávamos aqui antes. Não dá para ter um viciozinho ali de estimação que eu queira manter, porque ele pode ser a porta de entrada, de desestruturação de toda a outra edificação. Por isso que o Espírito Erasto orienta Kardec, olha, é melhor repelir 10 verdades ou 9 verdades do que acolher uma mentira. Porque essa uma mentira pode ser a pedra frágil que você vai colocar na edificação, e aí você constrói tudo sobre aquilo, daqui a pouco vai aquela pedra e colapsa, e cai tudo, porque você tinha uma pedrazinha ali, que era um elemento em falso, um elemento equivocado. E você está falando de uma doutrina filosófica, né? O próprio cristianismo tem algumas pedrinhas ali que cedo ou tarde vão ter que ruir, né? Porque a teologia tradicional foi construída na ideia de uma existência só. No dia que a gente tirar essa pedrinha da fundação do cristianismo, que é o que o Espiritismo propõe, toda a construção teológica de 2000 anos, ela é renovada integralmente. O conceito de salvação, o que é o Cristo, tudo, se eu tirar essa pedrinha e colocar reencarnação, eu tenho que reconstruir o edifício, que é o que o Espiritismo está fazendo. Está se propondo. Está longe ainda de ser uma visão, né, majoritária, compreendida, mas a reencarnação é uma lei natural e ela não está considerada na visão tradicional. Mas uma hora vai ter que ser considerada, mas para isso eu vou ter que tirar o tijolinho e colocar no outro. Então, é isso que Erasto está falando. Cuidado para a gente não repetir o que fizemos com a história do cristianismo. Cuidado para a gente não repetir. Digamos. Três parquinhos, né? É verdade. Porque a gente constrói nessa casa e vai vir o novo soprar. Né? Que vai vir é fato. E aí o resultado vai depender do material. Mas mesmo que seja de tijolo, de pedra, de cimento, que for, tem a chaminé. A gente não está blindado tudo. Tem ali um papinho aqui, tem chaminé. Mas se a lareira da oração, do esforço, da luz que estiver acesa, aí a gente consegue não blindar. Repelir, blindar, né? Muito bom. Fez lembrar também de o próprio Chico, as reflexões que ele fazia em torno do trabalho que ele tinha, de não poderia fazer nenhum tipo de desvio, nem sequer nenhum livro, uma fala, uma coisa, senão tinha chance também de desmoronar todo o trabalho ali da espiritualidade. Então, por isso que, gente, é extremamente desafiador quando você pensa numa tarefa da magnitude que o Chico abraçou, você conduzir de ponta a ponta do jeito que ele conduziu. Por isso que eu mando falar para ele, Chico, uma jornada de 10 milhas, quem caminhou 9,5 está na metade do caminho. Porque tem que ser uma coisa muito coesa, sabe? Tem que ser uma vida inteira em que atos, palavras, livros, obras conversem
muito harmoniosamente entre si para ficar algo impoluto para o porvir, algo imaculado para o porvir. Você vê uma obra de Kardec, você vê uma obra como a de Chico Xavier, você vê espíritos que conseguiram pensar em cada detalhe da edificação e escolher muito bem os materiais, que é o que, de certo modo, está dito aqui, ó, fazendo tudo ficar firmes, ou havendo feito tudo, ou seja, cada detalhe foi pensado dentro do compromisso maior, cada escolha, cada deliberação, da vida pessoal à vida pública, tudo consagrado àquela causa. Nenhuma decisão minha pode estar acima ou pode gerar alguma coisa que comprometa a causa a qual estou me consagrando. Então, uma vida inteira dedicada a um propósito. Por isso que os espíritos falam lá na obra de André Luiz, quão raros são os completistas. Quão raros são os completistas. A maioria dos espíritos não chega a 50% da realização, 30%, porque pede-se essa compreensão que é um todo. A armadura tem que ser um todo. A minha vida tem que estar como um todo, a todo tempo sendo pensada como essa coisa que precisa estar protegida, que precisa estar harmonizada com esses propósitos. Então, é desafiador, mas naturalmente que o espírito se propõe a isso, sinceramente, com disciplina e devotamento, ele recebe uma dimensão de auxílio que é indescritível. Quando os espíritos encontram um coração que abraçou o dever e a causa integralmente, o aporte espiritual que um espírito desse recebe é uma coisa que não podemos descrever. De auxílio, de proteção, de inspiração, de recurso, de amparo, preparação durante o sono, enfim, para que ele consiga ir adiante. Então, a gente já traz aqui o havendo feito tudo. Eu preciso pensar nos múltiplos detalhes da minha vida e ver quais possíveis brechas ainda existem para garantir que a minha vida esteja sob essa armadura como um todo. O meu ser e a minha vida esteja sob essa armadura, né? Teve um auxílio que tinha chance de vir e falhar, né? Sim. E se ela talvez tivesse atendido alguns desejos dela... Um simples ali era a fagulha inicial para comprometer toda aquela existência. Mas ela vestiu-se sob a armadura do dever e manteve-se fiel a toda a prova. Então, para a gente pensar sobre esse aspecto de uma totalidade de atenção nesse processo de imunização ou de proteção sobre o qual temos falado aqui, pensamos numa primeira mensagem que está no livro Paz e Renovação, capítulo 29, ela se chama Imunização Espiritual. E olha só o que Emmanuel então vai nos dizer. Se te decides, então está aqui, o tomar é decisão nossa. A armadura está aí. Como usá-la está lá no Evangelho. Se te decides efetivamente a imunizar o coração contra as influências do mal, é necessário te convenças. E ele vai começar agora a citar aspectos dessa imunização, que passa primeiro por uma decisão sua. Eu entendo que é um dever meu me fazer cada dia mais forte, mais protegido nesse sentido. Então, aspectos da nossa imunização espiritual. A gente precisa se convencer que todo minuto é chamamento de Deus à nossa melhoria e renovação. Então, eu preciso, primeiro aspecto aqui, entender que o tempo é sagrado demais para ser desperdiçado, com a inércia ou com o mal. Primeiro comentário de Emmanuel, primeira obra da sua série de comentários do Novo Testamento, capítulo 1 do livro Caminho, Verdade e Vida. Título, O Tempo. Aquele que faz caso do dia, para o Senhor o faz. Paulo. Então, dever do Espírito Luz, dever que ele entende. O meu tempo, do minuto, à hora, ao dia e à semana, devem estar consagrados a Deus. Isso significa que eu vou ficar a semana inteira no centro espírita? Não. Isso significa que, onde eu estiver, o meu sentimento e o meu pensamento estarão refletindo a lei divina. No esforço, para tanto, Claro que no dia que a gente chegar em plena integração, somos espíritos puros.
Mas até lá é o esforço de cada minuto, cada hora consagrar a Deus. Aproveitar a bênção dos minutos, como diz Emmanuel. Que toda pessoa se reveste de importância particular em nosso caminho. Eu me protejo de cair, de falir, quando eu deixo de desprezar, seja quem for. Quando eu passo a reconhecer valor em todas as criaturas, ainda que seja o pior dos criminosos. Quando eu vejo ali um ser humano, quando eu vejo ali um espírito, se eu o vejo como um ser humano, eu já estou evitando muitas fontes de queda para mim. Porque na crueldade, no desprezo, surgem muitas portas abertas para as sombras. Que o melhor processo de receber auxílio é auxiliar em favor de alguém. Se eu entender, portanto, que o auxílio vem naturalmente ao meu encontro, pela lei, a partir do momento que eu vou ao encontro do auxílio, que eu vou ao encontro do serviço de auxílio, eu já me liberto da ideia de ficar simplesmente esperando, aguardando que os outros façam, que alguém me salve. Se eu vou ao campo, abrindo o coração, o auxílio me encontra naturalmente. Então, estarei protegido. Não preciso esperar o auxílio de alguém para me sentir protegido. Vou ao auxílio. Então, sinta a proteção junto de mim, à medida que sirvo. Que a paciência é o principal ingrediente na solução de qualquer problema. Quantas quedas morais por atos precipitados. Diria que a imensa maioria das nossas quedas são atos de precipitação. Nascem atos de precipitação. Porque a paciência, sendo a ciência da paz, é a paz da serenidade que me ajuda a refletir, que me ajuda a analisar. Quando eu saio da paciência, eu saio da paz interior. E em saindo da calma, em saindo da serenidade, eu abro campo para as expressões da ira, da cólera, da revolta, da vingança, que estão na raiz de muitos dos crimes que ainda hoje pululam na humanidade. Ou, saindo da paz, eu dou campo para a inquietação da paixão. A paixão ela é sempre inquieta, ela é sempre rápida. Sabe? Paixão é aquele incêndio arrasador. Porque ela sabe que se ela demorar muito para fazer o seu trabalho, a gente reflete melhor e não faz. Então, o vício e a insuflação de vício que os espíritos fazem em nós, eles querem fazer as coisas rápido, eles trazem uma sensação. Não, você tem que decidir. Não, você tem que fazer agora. Tem que ser agora. E aí você é tomado por um espírito de inquietação. Muito cuidado em tomar decisões quando você está inquieto. Pode ver, quando você está ali envolto em uma tentação, primeiro sinal do seu coração, inquietude. Você começa a ficar afobado, aflito. Eu preciso decidir, o coração começa a bater rápido. Preciso. Daqui a pouco você vai e comete o ato, irrefletidamente. Aí é a queda moral na luxúria, é a queda moral no ato ali do roubo, por exemplo. Tem a circunstância, a criatura é levada à circunstância, eu preciso aproveitar a circunstância, na precipitação. É a fagulha ali de revolta, de cólera no trânsito, que leva ao ato do qual se arrepende por uma encarnação inteira. Então, saiu da paciência, se é um campo aberto para a tentação, para a influenciação perniciosa. Que sem amor não há base firme nas construções espirituais. Que o tempo gasto em queixa é furtado ao trabalho. Que desprezar a simpatia dos outros em nossa tarefa é o mesmo que pretender semear um campo sem cogitar de lavrá-lo. Fechar-se no insulamento, soberba, pretensão de julgar-se autossuficiente, não precisar de ninguém. É a mesma coisa que achar que você vai trabalhar um campo inteiro sem precisar ali de manutenção, de suporte. Que não existem pessoas perversas e sim criaturas doentes a nos requisitarem amparo e compaixão. Você precisa se convencer disso. Que a criatura
entre aspas, perversa, ela está profundamente enferma. Porque se você se conectar com a perversidade do ser, deixando surgir em você algo de ódio, ele venceu. Ele é um adsucia, você conferiu a ele a autoridade sobre o seu sentimento. Você olhar para o abismo olhar para você e você dá muita margem para o abismo vence você e você entra dentro do universo dele. Você quer falar? Diga, Lu. Eu acho que está mudo aí, não abriu o microfone. Agora me ouvem? Ah, desculpa, bati aqui no... Não, me ocorre agora em relação a essa questão da armadura, né, do revestir, depois tomar a armadura, porque penso eu que é uma construção, um processo, né? E a armadura, ela vai nos servir de acordo com a batalha que a gente for travar naquele momento, que a gente tiver condições de travar naquele momento, né? A gente muitas vezes vai começar a se revestir da armadura da paciência, depois da armadura da resiliência, e assim a gente vai caminhando, até que toda essa armadura, né, que ele fala, revestir de toda a armadura de Deus, quando a gente já se torna em um espírito em condições de seguir a qualquer embate, né? E a gente vê, muitas vezes, a gente se metendo em enrascadas porque acredita estar com a armadura adequada, quando, na verdade, ainda nos falta um pouco de aprendizado, de estudo, de experienciar aquilo, como Paulo precisou fazer, né? Precisou se recolher, fazer a sua tarefa simples, ir para esse encontro consigo mesmo, dentro do propósito do que ele acreditava, para que então ele pudesse seguir numa batalha muito maior rumo, né, a boa nova, levar aí a boa nova do Cristo. Então eu fiquei pensando muito ao longo desse estudo de hoje, né, nessa armadura, nessa construção da nossa armadura, para a gente poder de fato utilizar a armadura apropriada de acordo com a batalha que a gente está pronto a enfrentar naquele momento da existência, né? Sim, querida. E aí a importância, né, tão fundamental desse trabalho de análise pessoal, ou desse cultivo constante de reflexão em torno de nós próprios, de estudo, de oração, que isso é o processo de ir fortalecendo, digamos, essa armadura, de identificando as suas brechas, os pontos que ainda estão em aberto, de ir amarrando, fixando melhor ela em nós. E aí, naturalmente, a vida vai nos proporcionando experiências conforme o que já foi sendo construído, ou pelo menos conforme o material que já foi ofertado para a construção. Se não foi aproveitado, aí a gente vai de peito nu ao combate. Mas as experiências vão vindo para que a gente, então, possa ferir a condição dessa armadura em campo. E aí, a importância da gente refletir, né? Hoje eu passei por essa experiência, eu senti isso, aquilo outro, aquilo me derrubou assim, dessa ou daquela maneira. Então, o que eu estou estudando aí? Estou estudando o teor da minha armadura. Como ela se comportou em combate, na luta, para ver quais os pontos a melhorar, quanto eu preciso fortalecer. Puxa, o meu pensamento aqui, eu senti que o meu capacete não estava tão preparado. Eu senti que o escudo aqui que ficava me protegendo não estava tão preparado no âmbito do sentimento. Então, eu vou estudando em campo, em loco, digamos assim, o desempenho da armadura que foi construída até ali. E veja, olha, ainda está frágil, então eu preciso de mais compreensão, eu preciso de mais serviço para ver como fortalecer essa armadura. Né? A armadura, também tem uma medida da armadura para a pessoa, né? Então, às vezes, a gente está com algumas gordurinhas que impedem que a armadura cubra a gente todo. Exato. E a gente tem que fazer a dieta, a atividade física, para que essa armadura sirva na gente. A gente tem que se livrar de algumas coisas aí, serem reveladas no interesse pessoal, né? Peso excessivo, né? Peso excessivo, né? Por isso que a porta é estreita também. A porta é fit. Jesus é fitness, né? Então,
tira tudo que é supérfluo, desnecessário, adendos e inócuos, e fica o que é essencial. Essa é a ideia também da porta estreita, ou disso que a Havana está nos trazendo, né? A gente fica cheio de penduricalho, a gente fica cheio de coisas adicionais aqui que não servem a nada e que nos impedem de usar adequadamente a armadura que nós precisamos usar. Diga. Isso que o Emmanuel falou, né, que não existem pessoas perversas, criaturas doentes, no livro do André, No Mundo Maior, no 3º capítulo da Casa Mental, ele vai começar a adentrar mais nessa questão de estudo do desequilíbrio humano, como que a mente fica mais presa, mais fixa. Ele estava se indagando muito com ele mesmo, na presença caldeirada, questionando, mas por que os espíritos seguem esse caminho? Por que o crime? Nossa, mas voluntariamente negando a luz, mas que estava borbulhando dentro dele. Ele vai, traz essa indagação para o caldeirado e o caldeirado responde, né? Antes de mais nada, André, modifiquemos o conceito. Para transformarmos em legítimos elementos de auxílio aos espíritos sofredores, desencarnados ou não, é-nos imprescindível compreender a perversidade como loucura, a revolta como ignorância e o desespero como enfermidade. É o preâmbulo, assim, para o André começar esse trabalho com todos os equilibrados mentais. Né? Porque, de novo, né, se a gente não compreende assim, são grandes as chances do desequilíbrio da criatura gerar desequilíbrio em nós. Quando eu vejo o mal sendo realizado, tanto o mal com L quanto o mal com U, quando eu vejo só por esse prisma do mal e não por esse prisma do enfermo, são grandes as chances daquele mal ter uma ascendência sobre mim, de gerar em mim revolta, de gerar em mim raiva, de gerar em mim anseio de vingança, né? Que a gente chama de justiça, equivocadamente muitas vezes, aquela justiça que até sai fogo assim, no clamor por justiça. Né? Então, são grandes ações. A partir do momento que e o que é a lente que me permite ver isso, que é a lente da compaixão, aí ao ver um enfermo, aí eu já não consigo, já não tem mais ascendência sobre mim aquela condição infeliz e desequilíbrio da criatura. Que foi o mesmo que Emmanuel falou aqui então. Não existem pessoas perversas, mas criaturas doentes, ou muito doentes até, a não se requisitarem amparo e compaixão. Também mais frágil que perverso. Mais frágil, exatamente. Pedro, compreenderás que criatura no mundo, o homem no mundo é mais frágil do que perverso. Diga lá, Marina. Eu pensei aqui, usando essa lente da compaixão e vendo que as pessoas são enfermas, a gente não se deixa dominar por outras emoções porque a gente não quer ser enfermo. Não sei, de alguma forma isso reverberou em mim, né? Assim, quando eu mudo a forma de ver e entendo de outra forma, eu não me conecto, porque a gente não quer ficar doente, né? A gente não quer ser doente, né? A gente quer poder ajudar, tal. Então isso não forma uma ligação. Mas o outro ainda reverbera, né? Porque a gente ainda tem dentro de nós alguns vícios, assim. E porque também a gente consegue entender a dimensão de dor que há na enfermidade, né? Então, quanto ele sofre por essa condição, quanto isso lhe custa, porque a partir do momento que você sente compaixão, você não sai do estado de paz e serenidade. E aí, vendo o contraste da sua serenidade ante a turbulência do ser desequilibrado, você fala, meu Deus, quanto sofrimento, né? Quanta dor, quanta angústia àquele que comete o mal, que se deixa tomar pelas garras do mal. Então, o contraste fica mais claro entre o que você consegue manter em si e o que você vê no outro. E esse contraste mais claro te permite ver melhor a dimensão de dor que há, de inquietação, o preço que há em se entregar ao desequilíbrio, em se entregar ao mal e ao vício. Voltando aqui, que o ressentimento é sempre foco de enfermidade e desequilíbrio. A gente falou, pó nas sandálias. E que ninguém sabe sem aprender e ninguém aprende sem estudar. Eu entender isso, eu diante do que ignora, eu vou ter uma visão bem mais amena e compreensível do que uma visão assim de superioridade, de arrogância.
e que, em suma, não basta pedir aos céus, através da oração, para que baixem a terra, mas também cooperar através do serviço ao próximo, para que a terra se eleve igualmente para os céus. Então, está aqui um conjunto de fatores que nos ajudam nessa imunização espiritual. Em outras palavras, em outros termos, nessa tomada de uma armadura que nos proteja de quaisquer influências do mal. Refletindo sobre esses pontos, a gente vai conseguir, digamos assim, uma proteção mais segura, mais sólida, diante dos dias maus, das provas, das lutas, né, naturais da vida. Eu gostaria de dar uma ênfase aqui ainda, aproveitando o tempo que ainda temos, nesse finalzinho, em que ele diz, né, havendo feito tudo, ficar firmes. Então, ele traça aqui uma condicionante, que é interessante até a estrutura da frase. Vem lá, né? Tomai da armadura, toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e aí tem uma condicionante. Claro que isso não está no texto original grego, que não tem as pontuações. Isso foi uma coisa do tradutor. Mas a maneira como foi construída dá-nos a entender isso mesmo. Ele põe uma condicionante. E, havendo feito tudo, possai ficar firmes. Ou seja, eu só consigo ficar firme, eu só consigo manter-me resiliente a partir do momento que a minha consciência sabe que eu fiz tudo que estava ao meu alcance. Isso aqui é muito importante. Me faz recordar um outro versículo do apóstolo Paulo, na sua primeira carta a Timóteo, capítulo 3, versículo 9, quando Paulo fala assim para Timóteo: guardando o mistério da fé numa consciência pura. Então, você pensa, né? A fé dos mártires, uma fé assim tão poderosa, tão resiliente, ela para nós ainda ela é meio misteriosa. Como é que alguém pode ser tão resiliente? Como é que alguém pode ser tão firme em circunstâncias tão difíceis? É um mistério. Mas aqui Paulo diz, onde que essa fé misteriosa ela é guardada? Numa consciência pura. Então é como se ele dissesse, qual que é o segredo, gente, para você conseguir ser resiliente diante da tempestade mais atroz que possa surgir na sua vida? Uma consciência pura. Ou seja, a sensação, o retorno que a tua consciência te dá, de você poder pensar e sentir essa tranquilidade dentro de você, que te diz assim, você fez o que estava ao seu alcance. Essa é a maior força que um ser pode sentir. Não dá espaço para insegurança. Porque foi feito. Foi feito. Entende? Se tiver uma brecha, um pontinho aí, tem um pontinho de segurança. Ó, você fez aquele outro aspecto, mas no trato com aquela pessoa, você faltou ao dever. Você atendeu isso e aquilo outro. Mas, diante daquela tarefa que você tinha a realizar, você tergiversou. Você deixou para depois. Você não fez o que você sabia que tinha que fazer. Então, sempre que existe um ponto de acusação da consciência, há ali um ponto de insegurança. Claro que, no nosso atual estágio, a gente sempre vai ter pontos de insegurança. Mas diminuí-los tanto quanto nos seja possível. É a garantia de uma resiliência a maior que nos seja possível. Por isso que a gente volta ao tema da integralidade. Porque, às vezes, no âmbito da casa espírita, você está consciente de estar fazendo todos os seus deveres, mas no âmbito da família você não está. E aí, aquele pontinho lá na família vai prejudicar a sua atuação na casa espírita. Porque vai ser a brecha de fragilidade para a atuação que você está. Então, você está forte, está ali fazendo, operando na casa espírita, mas não está querendo lidar com o compromisso que você sabe que você tem lá no âmbito familiar. Você está falhando ali, você sabe que você está falhando, e não quer olhar para aquilo, daqui a pouco aquela fragilidade lá começa a contaminar o seu trabalho aqui.
começa a prejudicar o seu trabalho em outra frente. Porque, de novo, o efeito em cascata. Caiu um pilar, um tijolo frágil, uma pedra angular que faliu, vem desmoronando. Então, isso que Paulo quer dizer. Qual que era o segredo daquele pessoal lá? De uma fé a toda prova, guardada numa consciência pura. O Espírito podia olhar para dentro de si e sentir aquela paz que não tem nada que se equipare neste universo. Aquela paz que internamente diz: meu filho, fique tranquilo, sua parte se fez, deixa agora com Deus. O que vier, abrace com Deus. Esse é o segredo, gente, dos grandes tarefeiros. E é o que está dito aqui: havendo feito tudo, possais ficar firmes. Se não atentar para todos os detalhes, se não quiser olhar para os detalhes, porque sabe que estão frágeis e você não quer trabalhar, você vai ter alguma resiliência, mas não toda. Não toda que você poderia ter. Deu para pegar a ideia? Então, Paulo faz questão de abrir um parêntese na frase para dizer assim, ó, e havendo feito tudo, então ficais firmes. Porque ele já tinha falado de ficar firme antes. Ele já tinha falado, ó, para que possais resistir no dia mau. Então, por que ele volta a falar de novo? Para que possais resistir de novo. Para deixar a explicação, havendo feito. Vamos ver o que o Emmanuel comenta a esse respeito no comentário, no estudo que ele faz do versículo que nós citamos aqui. Capítulo 131 do livro Vinha de Luz, comentário ao versículo 1 Timóteo 3 a 9, guardando o mistério da fé numa consciência pura. O título da mensagem é justamente consciência. Resumidamente, o versículo de hoje. Qual a maior amargura que nós podemos ter? Uma consciência pura. Quem tem uma consciência pura tem a mais poderosa e inquebrantável armadura do universo. O pessoal vê aí os jovens, né? Vê lá Avengers, Vingadores, vê aquelas coisas, materiais. A armadura mais poderosa, consciência pura. Ela vai proteger o seu corpo? Muitas vezes não. Dos mártires ela não protegeu. Mas a consciência deles, o espírito ficou intacto, saiu da experiência intacto. Ao passo que o espírito que tem culpas sofre muitas vezes a dor e sai em espírito também quebrado, partido, rachado. Curiosidade ou sofrimento oferecem portas à fé, mas não representam o vaso divino destinado à sua manutenção. Então, a curiosidade de aprender me ensina algo sobre a fé, sobre a lei divina, portanto, a fidelidade a ela. O sofrimento também me convida a desenvolver a fé. Agora, tem um elemento que é o elemento mantenedor da fé, que é sobre o qual ele vai falar. Em todos os lugares, observamos pessoas que, em seguida a grandes calamidades da sorte, correm pressurosas aos templos ou aos oráculos novos, manifestando esperança no remédio das palavras. A criatura não vivia uma vida consciente, de atenção à consciência, de preparação, de construção de resiliência. Vem a prova, a calamidade pega ela de pino, às vezes não pega ela, mas pega pessoas no entorno dela. E aí ela fica toda desesperada agora, e ela corre para buscar ali, nos templos e nos oráculos, uma esperança no remédio das palavras. Ou seja, um compromisso ainda de natureza exterior, promessas, né? Então, Senhor, se não me acontecer isso, eu prometo isso, isso e aquilo outro. Se eu conseguir passar por isso ali no desespero, eu prometo isso, isso e aquilo outro. Geralmente no âmbito das palavras, né? Sem ainda um compromisso efetivo de implementação. O fenômeno, entretanto, muitas vezes é apenas verbal. O que lhes vibra no coração é o capricho insatisfeito ou ferido pelos azorragos de experiências cruéis. Então, a criatura está agindo assim por
medo, por desesperação, né, por susto, ela não está buscando conscientemente uma relação mais profunda com Deus, uma construção de uma fortaleza de fato interior, baseada na sabedoria, no discernimento. Ela está num movimento ainda de natureza mais verbal, mais superficial. Claro que semelhante recurso pode constituir um caminho para a edificação da confiança, sem ser, contudo, a providência ideal. Então, eu estou iniciando uma construção de confiança inabalável com Deus, em Deus. Mas ainda não é a edificação sólida. Paulo de Tarso, em suas recomendações a Timóteo, esclarece o problema com traço firme. Eu acho que poucos espíritos poderiam falar nesse mundo com tamanha autoridade e resiliência quanto Paulo de Tarso. Resiliência física, resiliência moral, resiliência espiritual, porque era um muro de aço. Assim como mais tarde Erasto, foi discípulo de Paulo também, definiria Allan Kardec. Está lá no livro Obras Póstumas, falando do advento do Evangelho segundo o Espiritismo. Erasto fala assim para Kardec: mas quando te escolheram, os Espíritos sabiam que a sua fé, qual muro de aço, resistiria a todos os ataques, e que a tua fé é daquelas que fazem caminhar por sobre as águas. Você viu que esse homem resistiu física e espiritualmente, você entende. Então, Paulo aqui, com traço firme da autoridade moral, fala do segredo da resiliência. É imprescindível guardar a fé e a crença em sentimentos puros. Olha que interessante, ele amarra, irmão, consciência lá com a base do sentimento. Sem isso, o homem oscilará na intranquilidade pela insegurança do mundo íntimo. Tem um pontinho de insegurança? Tem. Instabilidade no ser. Tem um pontinho ali que a tua consciência não te aprova, não te abona, tem ali uma brecha de oscilação. A consciência obscura ou tisnada inclina-se invariavelmente para as retificações dolorosas, em cujo serviço podem nascer novos débitos, quando a criatura se caracteriza pela vontade frágil e enfermiça. O que o Emmanuel está falando, gente? Que uma consciência culpada, ela busca e ela atrai experiências retificadoras mais complicadas. Por quê? Se a consciência se equilibrou por si, ela não precisa mais da experiência tão desafiadora para despertá-la para a necessidade disso, porque ela já fez um movimento mais autônomo por si. Agora, a consciência culpada, consciência tisnada, ou seja, a água que foi tisnada, né, que foi contaminada, que subiu lá a sujeira, ela se inclina naturalmente para experiências mais dolorosas. A vida, ela é feita de tal modo, pela sabedoria divina, que existem atrações até entre pessoas e circunstâncias. Às vezes, se você tivesse com a consciência mais tranquila, você não se sentiria movido, atraído a ir a tal lugar, em tal dia, em tal hora. Mas como sua consciência não está muito tranquila, você sente uma atração, é uma questão de afinidade mesmo espiritual entre o teor espiritual da experiência e o teor espiritual do ser. Você se sente impelido a ir a tal lugar, tal dia, tal hora. E aí você passa por tal experiência. Porque, gente, se eu parar para pensar isso, a chance de você não estar num lugar ali é muito maior que a chance de você estar naquele lugar, naquele horário, naquele dia, naquela hora. Então, se você está ali, tem uma série de conjunções que te levaram até ali. E tem afinidades e atrações que nós estamos longe ainda de perceber. E uma dessas é essa. Então, olha a pista aqui que o Emmanuel está nos dando de funcionamento da lei. A consciência desequilibrada, insegura, ela atrai para si experiências mais abaladoras, de maior abalo, digamos assim, justamente para ela ver o quão insegura está a sua construção. Vamos dizer assim, uma casa sólida não vai precisar do terremoto
para falar que as suas fundações estão sólidas. Agora, a casa cujas fundações estão frágeis, o terremoto vem avisá-la, então, de que as suas fundações estão frágeis. A enfermidade atrai a cirurgia, né? Exatamente. Mesma coisa. O corpo são, mente sã, não vai precisar da enfermidade para vir avisá-lo de que ele não está em equilíbrio. Agora, o corpo enfermo vai precisar da enfermidade para vir avisá-lo de que ele não está equilibrado. Percebe como a circunstância casa com o estado do ser? Os aprendizes do Evangelho devem recordar o conselho paulino que se reveste de profunda importância para todas as escolas do cristianismo. O divino mistério da fé viva é problema de consciência cristalina. Porque, vamos pensar num lago. Se a sua consciência é um lago plácido e cristalino, você consegue ver a imagem divina do céu projetada ali, sem qualquer distorção. Agora, se a sua consciência está tisnada, se a sua consciência é um lago agitado, você tem muita dificuldade de ver a presença divina manifesta nesse lago. O reflexo do céu. Então, você duvida. Cadê a presença divina? Cadê o amparo do alto? Porque você não consegue ver, porque não está plácido, porque não está claro, porque está confuso. Trabalhemos, portanto, por apresentarmos ao Pai a retidão e a pureza dos pensamentos. E havendo feito tudo, então podereis ficar firmes. Algum ponto, alguma dúvida? O que fica para nós, então? Analisar dia a dia quais as brechas na nossa armadura. Quais os pontos onde a consciência tem nos dito, aí não há segurança. Aí a construção está frágil. Atente para esse ponto antes que ele venha a ser causa de queda, de desestruturação de toda a construção que você está realizando. Estude a si mesmo e veja os calcanhares descobertos, as pedras, os tijolos frágeis que poderão comprometer tudo que você tem buscado construir até aqui. É uma construção de inteireza, integralidade. Sede perfeito. Sede perfeitos. E a santificação. Exatamente. Sede santos, porque eu sou santo. Está lá no Antigo Testamento. Deus falando para o povo, sede santos, porque eu sou santo. Então, dentro do plano de consciência que você tem, sede perfeitos. Se você já alcança isso na sua consciência, é teu dever trabalhar por isso dia a dia. Beleza? Então, creio que por hoje é isso. Agradecendo aqui a participação, a contribuição de todos, também daqueles que nos acompanharam aí de seus lares. Que o Mestre siga nos inspirando sempre, nos auxiliando a identificar em nós esses pontos frágeis, essas falsas pedras que poderão comprometer, então, toda a estrutura da nossa construção. Se Deus assim nos permitir, nós nos vemos de volta, então, na próxima semana. Grande abraço para todos, paz e bem.